Então vamos lá, primeiro ponto, né? Como, como se fazer para saber se o seu alvo tem ou não criptoativos, né? Existem ou não criptoativos vinculados à titularidade dele, à propriedade dele. Melhor repertório para obter esse tipo de informação é a Receita Federal do Brasil. Por quê? Porque eu já falei lá, alguns minutos atrás, de pelo menos uma das obrigações tributárias envolvendo quem mexe com criptoativos no Brasil. Tá? Existem outras duas. Uma outra que é de recolher imposto sobre ganho de capital e uma terceira que é preencher na ficha bens e direitos do imposto de renda qual a posição que você tinha em criptoativos no dia 31 de dezembro do exercício anterior. Mas se o sujeito está querendo ocultar patrimônio, talvez ele não declare, talvez ele não cumpra nenhuma dessas obrigações. E aqui vem o pulo do gato, né? Exchanges nacionais estão obrigados a reportar operações de todos os seus clientes à Receita Federal mensalmente, independentemente do valor movimentado. Então, às vezes, o sujeito acha que é suficiente ele movimentar 90% dos recursos em carteira própria, sem passar por nenhuma exchange, mas tem aquela poeirinha que passou por uma conta dele em exchange nacional. Pronto, aquela movimentação foi reportada. Esse dado está com a Receita, você consegue ver quais as transações aquela conta na exchange fez e você pode eventualmente pegar um endereço de saque de destino. Essa pessoa, quando fez esse saque pequenininho aqui de Ether, mandou para esse endereço público aqui. Opa, com o endereço público eu consigo olhar na blockchain, que é um livro público distribuído, e consigo rastrear as transações. Ainda que eu não consiga dizer qual carteira pertence a quem, eu consigo dizer que essa carteira de destino tem relação com o meu alvo. Senão, por que outro motivo ele teria sacado para essa carteira? E você consegue começar a puxar os fios, né? Isso para saber se o alvo tem criptoativo ou não. Então, melhor repositório de informação, Receita Federal do Brasil. Bom, segundo, para aprender esses criptoativos, né? Sob a perspectiva técnica, os criptoativos estão na blockchain e podem ser movimentados só com a chave privada. Sob a perspectiva do usuário, os criptoativos estão ou com ele ou em exchanges. Se os criptoativos estiverem com exchanges, é que nem o seu dinheiro está no banco. Rigorosamente, o dinheiro materialmente não está lá. Rigorosamente, o criptoativo não está lá. Então, o que você tem em uma exchange não é tecnicamente um criptoativo. O que você tem em uma exchange é um saldo em criptoativo, algo como um título de dívida que você tem exercitável contra aquela exchange. E por isso, é possível que seja feito o bloqueio desse saldo por meio de decisão judicial, sem a participação do alvo, porque você oficia para a Receita, descobre que o seu alvo tem conta, por exemplo, em uma exchange nacional, que ele tem um saldo lá de 1, 2, 5 bitcoins, pode ser oficiado para essa exchange e pode ser solicitado o bloqueio desse saldo, né? Pode ser determinado pelo juízo o bloqueio desse saldo, se os criptoativos estiverem com exchange. Se estiverem sendo custodiados pelo próprio alvo, ou dito agora aqui de maneira mais técnica, vocês já estão aptos para entenderem, se as chaves privadas estiverem com alvo, a coisa se complica, porque você não pode obrigar o alvo a te fornecer a chave privada. Então, você precisa se valer de mecanismos para incentivarem a cooperação do seu alvo, ou você precisa descobrir, ter acesso à chave privada de alguma outra maneira, por exemplo, através da quebra de sigilo de dados telemáticos. Eventualmente, você encontra lá na nuvem a chave privada do alvo anotada. E aí, beleza, né? Prosseguindo na sua pergunta aí, Cambi. Consegui, então, aprender os criptoativos. Como é que eu faço para vender isso, então? A maneira, digamos assim, mais simples de se proceder a essa venda é através de exchanges. Você se lembra que eu falei lá que o surgimento das exchanges se deveu, em grande medida, a facilitar o encontro de interesses contrapostos, assim como livros de ofertas da Bolsa de Valores, reunir pessoas que querem vender com pessoas que querem comprar. Então, a maneira, digamos assim, mais tradicional, né, mais ortodoxa de se fazer isso é enviando os criptoativos para uma grande exchange, determinando que essa exchange faça a venda dos criptoativos a mercado e que o saldo seja transferido em moeda fiduciária, em real, para uma conta à disposição do juiz.